Bom, lembrando que as orações coordenadas se subclassificam conforme o uso dos seus conectores, nós veremos aqui a subdivisão que há entre as orações coordenadas sindéticas. Começando com esse exemplo. A educação é importante e está nos planos de todos os governos. A relação de sentido que há entre essa primeira e essa segunda e essa primeira oração é uma relação de soma. Por ser uma relação de soma, é que essa oração sindética vai se chamar oração coordenada sindética aditiva. Aqui o conector mais comum é o conector e, mas se fosse aqui uma oração negativa, também seria possível o conector nem. Se fosse algo como a falta de educação não é importante, nem está nos planos, né? Nem seria aqui o conector que introduziria a oração aditiva. Indo um pouco além dessa questão da nomenclatura, é importante observar o efeito da aditiva em um texto. Imaginando aqui um enunciador que não quisesse expor sua visão de mundo, que não quisesse se comprometer, apresentando o modo como ele relaciona os planos de todos os governos à importância da educação, a oração aditiva, coordenada sindética aditiva, é a mais adequada, porque apresentando aqui uma simples soma de uma oração ao lado da outra, esse ponto de vista, essa avaliação, essa visão de mundo não se explicita. Já um enunciador que escrevesse um texto opinativo e que quisesse deixar clara a sua posição, certamente optaria por um conector diferente. Vejamos aqui um outro caso de oração aditiva partindo desses mesmos dados. A educação é importante, está nos planos de todos os governos. Se eu vejo de maneira positiva essa relação, se eu vejo, sobretudo, a atuação e o planejamento dos governos como algo que merece crédito, eu posso dizer que a educação é importante, pois está nos planos de todos os governos. Observe agora, a ideia é a de que, com esse conector pois, o conteúdo dessa segunda oração aparece como uma justificativa para o que se disse na primeira. É como se estar nos planos de todos os governos é o que me permitisse, nessa frase, afirmar que a educação é importante sim. Bom, como esse pois insere aqui uma justificativa, uma espécie de explicação, portanto, essa oração leva o nome de oração coordenada sindética explicativa. Você pode observar que o nome, mais uma vez aqui, é bastante claro, né? A que faz uma soma é a aditiva, a que insere uma explicação, uma justificativa, é uma explicativa. Os principais conectores que fazem isso são o próprio pois, como você acabou de ver, além do pois porque, que, locuções como já que e também visto que, são exemplos aqui de conectores que podem introduzir uma oração coordenada sindética explicativa. Como eu estava dizendo, a relação de sentido que se estabelece entre as duas orações explicita uma visão de mundo. Imagine você alguém que quisesse, de uma maneira até um tanto irônica, um tanto sarcástica, criticar a maneira como os governos vêm planejando a educação, seja lá um governo municipal, estadual, federal, que seja. Essa visão crítica e irônica poderia ser aqui expressa por meio de uma oração coordenada sindética que usasse um conector diferente dos que nós já vimos até agora. Uma possibilidade seria: a educação é importante, mas está nos planos de todos os governos. O que acontece? Com esse conector mas se instaura uma relação de contraste entre algo ser importante e estar nos planos de todos os governos, como se aqui as entrelinhas dissessem que nos planos de governo costumassem aparecer aquilo que importa menos, aquelas coisas menos importantes. Então, essa oração coordenada que indica contraste, que indica adversidade, é uma coordenada sindética adversativa.
além do conector mas, porém, contudo, todavia, e locuções como no entanto, também podem aqui atuar como conectores que introduzem uma oração coordenada sindética adversativa. Eu insisto em lidar com esses mesmos dados para que fique claro que é o conector o responsável tanto pela subclassificação, como nós vimos aqui, né? As orações coordenadas se subclassificam conforme o uso dos conectores, mas também para que fique clara a função do conector na construção do sentido. São os mesmos dois dados, mas mudando o seu conector, o sentido passa a ser outro. Isso continua acontecendo. Aqui a gente vai para a quarta oração coordenada sindética, o quarto tipo de oração coordenada sindética. Essa frase poderia assumir aqui um tom interrogativo, em que alguém perplexo com a afirmação como essa primeira, que dizia educação é importante, está nos planos de todos os governos, perguntasse: espera aí, a educação é importante ou está nos planos de todos os governos? O que muda? Nessa nova versão, é como se o enunciador visse como incompatíveis essas relações de sentido, ser importante e estar nos planos. Nota que aqui a discordância é até maior do que a que vimos nesse exemplo. Quando se diz a educação é importante, mas está nos planos, eu não nego que ela seja importante, eu não nego que ela esteja nos planos, mas vejo essas duas realidades como contrastantes. Aqui, com esse novo conector, o que se cria é o pressuposto de que esses dois eventos não acontecem de modo concomitante. Ou a educação é importante, ou está nos planos de todos os governos. Essa relação de sentido é a relação de alternância, por isso é uma oração coordenada sindética alternativa, o que temos aqui. Essa relação pode ser estabelecida pelo conector ou pode ser estabelecida por pares de conectores, ora e ora. Alguma coisa como no exemplo simples, ora faz frio, ora faz sol. Alguma coisa como quer faça calor, quer faça frio. Relações de alternância podem ser marcadas aqui com diferentes conectores. Seja, esse par também pode desempenhar essa função e serão todas coordenadas sindéticas alternativas. O nosso último exemplo e nosso último tipo de coordenada sindética seria construída com um conector que gerasse uma ideia de dedução lógica. Como se a gente pudesse dizer que a educação é importante, logo, está nos planos de todos os governos. Observe, para fazer essa afirmação, não é necessário que eu tenha lido todos os planos de governo. Eu parto do princípio de que a educação é importante e, como uma conclusão que se tira dessa constatação da importância da educação, ela estará em todos os planos de governo que, claro, vão tratar daquilo que eu julgo importante segundo esse meu enunciado. Quando o que essa segunda oração faz é apresentar uma espécie de dedução que se tira da primeira, uma conclusão que se faz a partir da primeira, temos uma oração coordenada sindética conclusiva. Conectores como portanto, logo, que foi usado aqui, locuções como por isso, introduzem orações que trazem consigo uma ideia de conclusão, como é o caso dessa. Então, em linhas gerais, é possível dizer que essas orações todas são coordenadas porque são sintaticamente independentes e porque subclassificam-se conforme o uso dos conectores. As coordenadas sindéticas, essas que têm conector, podem se subclassificar em aditivas, explicativas, adversativas, alternativas ou conclusivas.